todos. O palestrante de hoje é o Luiz Henrique dos Santos, publicitário, consultor e professor. E o tema de hoje, comunicação do seu negócio na retomada da pandemia. Vamos lá, então. Primeira pergunta para nortear a nossa conversa. Na sua opinião, então, o que você acha que mudou na comunicação dos negócios ou na publicidade em geral com essa pandemia? Olhando assim para o lado de negócios, claro que a pandemia a gente não precisa nem falar, não precisa nem entrar em muitos detalhes a respeito do quanto a pandemia mudou tudo, né? Essa situação pandêmica, que a gente ainda vive. Pode ter sido que a gente tenha passado por um período, um momento mais agudo da perspectiva epidemiológica, ou então pode ser que venha a segunda onda. Enfim, a discussão não é essa, eu nem teria competência para falar a respeito disso. Fato é que quando a gente começou lá em março, abril, né, a compreensão de que a coisa era muito séria e que tudo realmente ia parar, ou seja, a economia teve um impacto muito grande, os negócios, educação, saúde, tudo. Eu não estou nem olhando por aspecto da saúde, aspecto epidemiológico. Estou olhando todo o resto. O impacto foi muito grande para todo mundo, evidentemente. Não preciso ficar explicando a respeito disso, né? Todo mundo sentiu de alguma forma. E isso afetou todos os negócios, sem exceção. Até aqueles que de alguma maneira tiveram oportunidades de negócios, o que não está nada errado, assim. Ter uma oportunidade de negócio num momento em que é uma desgraça para o mundo inteiro, não significa que quem teve oportunidade ou quem tem oportunidade é mau caráter, não é sobre isso que a gente está falando. Alguns negócios, evidentemente, eram negócios essenciais num momento como esse. Haja vista, por exemplo, a indústria de máscaras e outros EPIs, por exemplo, era necessário, foi uma grande oportunidade de negócio para essa indústria. E óbvio, gente honesta e desonesta tem em toda a indústria em todo momento. Então eu não acho que essa indústria tenha sido oportunista nesse momento, ao contrário, foi uma oportunidade de negócio. Mas a grande maioria, convenhamos, é uma exceção. A grande maioria foram negócios que foram impactados negativamente, né? Principalmente pela desaceleração de consumo. Então as pessoas não podendo sair, as pessoas com uma insegurança muito grande a respeito de receitas próprias, né? Salário, os seus próprios negócios sendo impactados, consequentemente suas receitas mudando. Então a soma de tudo isso nos causou, talvez como nunca antes, para essa geração que vive hoje, se a gente pensar que a gente ainda tem gente que passou pela Segunda Guerra Mundial, né? Temos conhecidos, amigos, antigos professores aí, gente que teve aquela experiência, mas convenhamos, já é a minoria, né? Já são as exceções. Se a gente pensar assim, no grande volume de gente que habita o nosso planeta hoje, inclusive, claro que em alguns lugares situações de guerra, situações de fome, mas vamos pensar na nossa sociedade, no nosso mercado aqui no Brasil. Olha, tirando talvez década de 80, começo da década de 90, a hiperinflação, que afetava muito os negócios, sem dúvida nenhuma, nos últimos 30 anos, a gente não tinha passado nem perto de alguma coisa com um impacto tão grande. Mesmo com a crise de 2014, por exemplo, ou a crise de 2008, que foi mais internacional do que nossa, até nem concordo muito com o nosso ex-presidente na época, que falava que era apenas uma marolinha. Acho que foi mais do que uma marolinha. Mas ainda assim, não foi tão grande quanto foi agora. E isso, na verdade, nos empurrou, para responder objetivamente a sua pergunta, né? Eu queria criar só esse cenário, nos empurrou para alguma coisa que alguns consultores mais antigos, e assim, gente que tem uma experiência muito grande, alguns inclusive que propuseram modelos de consultoria que a gente usa hoje nas empresas, sempre diziam o seguinte, falou, olha, o principal risco numa crise, o principal desafio numa crise, primeiro o desafio, depois o risco, o principal desafio numa crise não é você fazer tudo o que você pode, mas é fazer aquilo que você precisa. Porque se você for fazer tudo o que você pode numa crise, você vai gastar energia, você vai gastar dinheiro, você vai gastar recursos, você vai gastar tempo, e isso vai ser, na verdade, drenado daquilo que você realmente precisa fazer. E obviamente, isso não pode acontecer. Você precisa, na verdade, concentrar energias naquilo que é essencial que você faça. Então, esse já foi um desafio grande para todo mundo. Você tem que parar e pensar o que eu preciso fazer nesse momento. E não tudo que dá para fazer, porque dá para fazer muito mais coisa. É mais importante, né? Exatamente. E uma segunda coisa muito importante, assim, esse mesmo consultor, eu estou falando assim, de frases do Eli Goldratt, que é um consultor famosíssimo, falecido já, mas da década de 80, 70 e 80 principalmente, ele propôs algumas compreensões muito importantes assim, a respeito de como conduzir negócios numa crise. A outra coisa que ele disse muito interessante foi o seguinte, além dessa, é que numa crise, o mais difícil é você escolher aquilo que você precisa e não tudo que você pode, mas o seu maior risco
é você reduzir tanto, é você tomar tantas atitudes para se proteger na crise, que quando voltarem os negócios, você não tem condições de atender esses negócios que estão retornando. Então a gente vê muito disso. E sim, não é fácil, gente. Obviamente é mais fácil falar do que executar. Mas há muitas situações parecidas com essa. Que na crise, você demite muita gente, você diminui a equipe, você diminui a estrutura, você diminui... Só que uma hora ela passa. Na hora que passa, você deixou o seu negócio em ponto dele poder voltar. Claro que ele não vai estar do mesmo tamanho que antes, evidentemente. Mas será que você conseguiu deixar num tamanho suficiente ou num tamanho necessário? Quando eu digo tamanho, eu não estou falando da quantidade de pessoas, eu não estou falando de... Eu estou dizendo assim, a estrutura básica para você tocar o seu negócio. Será que você reduziu tanto a ponto de não conseguir voltar depois da crise? Porque se você não conseguir voltar, na verdade você tomou um veneno sem perceber, achando que estava tomando remédio. A dose do remédio foi muito grande. Não é fácil executar, é mais fácil falar, é verdade. Mas esse é um conceito muito importante da gente lembrar, um conceito muito importante da gente considerar. Qual é o tamanho da redução que eu preciso fazer, ou o que eu preciso fazer, e não tudo que eu posso fazer, para que quando as coisas voltarem eu tenha condições de competir, eu tenha condições de voltar com o meu negócio. Eu acredito que esse pensamento é o que molda não só a comunicação pós-pandemia, como outras coisas, né? Como finanças pós-pandemia, crédito, atendimento a clientes, o tamanho da minha equipe, questões trabalhistas, tudo. Como é que a gente volta agora? Eu tenho certeza que quem está imaginando assim, ó, já dá para voltar tudo, já dá para voltar... Ainda não, ainda temos algumas restrições. Tem uma outra coisa, eu não quero ser pessimista de jeito nenhum, mas, gente, nós precisamos ser prudentes. Olha só o que a gente está olhando em outros países, né, que já passaram por situações como estamos passando agora. A Europa, nesse momento, está passando por uma segunda onda que eu não saberia, volto a dizer, eu não sou da área médica, eu não saberia avaliar a gravidade epidemiológica dessa segunda onda. Mas a segunda onda está impactando negócios novamente. Então a gente tem que aprender com isso, ainda que a gente, não, nosso país é diferente, o tamanho é diferente, mas a gente precisa aprender. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande impacto em todos os negócios. Mas eu já conto logo de cara quais são as duas bases. É fazer aquilo que é necessário, não necessariamente tudo que a gente pode fazer. E segundo, não reduzir, não se encolher a ponto da gente não ter condições de voltar a hora que precisar voltar. Esse é o ponto. E hoje, passando para uma próxima pergunta, que preocupações que a gente deve ter, de uma maneira geral, mas principalmente o empresário, a respeito da comunicação do negócio, considerando tudo isso, todo esse cenário? Pois é, eu acho que tem umas coisas assim que a gente se acostumou com o passar do tempo e que não são necessariamente verdadeiras ou realmente necessárias. Por exemplo, eu sei que reuniões presenciais, vou fazer um exemplo aqui para depois aplicar para a comunicação. Reuniões presenciais, a gente percebeu que muito a gente fazia no exagero, né? Que talvez não fosse necessário o deslocamento tão grande, a mobilização de pessoas, que dá para fazer remoto. Se você me perguntar, dá para fazer tudo remoto? Eu acho que dá para fazer tudo, nem tudo vai ter a mesma qualidade. Eu ainda acho que alguns encontros presenciais são mais produtivos, alguns encontros presenciais, dependendo do tipo de reunião, dependendo do tipo de objetivo, presencialmente é melhor, mas nós temos que convir que muito do que a gente fazia presencial era por costume, porque na verdade dá para a gente fazer remoto. Assim é com comunicação para negócios. Muito do que a gente achava que era obrigatório, muito do que a gente achava que falou, não, eu não tenho como não fazer dessa maneira, eu tenho que gastar dinheiro nisso, eu tenho que investir em determinada modalidade, era muito mais por uma concepção mental de que a gente precisava fazer tudo isso do que por uma real necessidade. E a pandemia e essa situação pandêmica nos trouxe, assim, primeiro que o brasileiro adora a criatividade, né? É o país da criatividade, nos trouxe algumas soluções criativas, mas mais do que soluções criativas, nos fez ir atrás de aprender, ir atrás de conhecer, de estudar um pouco mais, e quando eu digo estudar, não necessariamente estudo formal, né? Um estudo numa faculdade, numa pós-graduação, ainda que isso seja muito legal, mas assim, conversar com pessoas que tiveram que resolver, fazer cursos rápidos, isso nos mostrou que há duas grandes mudanças na comunicação. Uma mudança, gente, é técnica, e outra mudança é de abordagem. Eu vou começar com a mudança de abordagem, que é a transparência absoluta. Isso nitidamente ficou claro quando as pessoas começaram a comunicar os seus negócios da seguinte maneira: eu sei que você está passando por uma situação muito difícil, e o meu negócio gostaria de estar aqui para te ajudar no momento desse. De que maneira eu posso te ajudar? Olha,
aí não depende muito da comunicação, depende do seu negócio. Mas eu posso te ajudar sendo compreensivo com custos, sendo compreensivo com forma de pagamento, sendo compreensivo com a forma de atendimento, sendo compreensivo com o modelo do meu negócio, eu vou precisar mudar alguma coisa. Quantos restaurantes nunca imaginaram fazer delivery e começaram a fazer delivery? Quantos negócios nunca pensaram em facilitar pagamento e começaram a abrir possibilidades de pagamento? Eu acho que difícil mesmo hoje é só aceitar frango em troca, né? Aquela coisa assim do escama, traz umas galinhas aí, a gente troca. Aí realmente talvez fique um pouco difícil. Mas a gente precisa flexibilizar, porque todo mundo está passando por uma situação difícil. E isso, na verdade, tem que ser o conteúdo da sua comunicação. Essa foi a grande mudança. Se a gente não comunica que a gente é empático, ou seja, eu sei o que você está passando, se eu viro para o meu consumidor, para o meu cliente, enfim, eu sei, e não importa o tamanho dele, inclusive ele pode ser muito maior do que nós mesmos, né? Quando a gente, por exemplo, um negócio presta serviços para uma companhia maior. Mas se eu não digo que eu sei o que você está passando, eu sei que está difícil e eu vou fazer o que eu posso para cooperar nessa cadeia, eu perdi uma grande oportunidade do que falar. Porque nesse momento, o que as pessoas estão procurando é isso também, né? Assim, poxa, vai todo mundo agora... Eu não sei se vocês acompanharam, né? Quem está acompanhando aí, eu gosto muito dessa leitura jornalística, de temas diferentes para ampliar um pouquinho o repertório, mas a indústria do turismo. Eu não posso condená-los, honestamente. Eu não sei se eu estivesse à frente de um negócio de turismo, eu não estaria fazendo a mesma coisa. Mas, por exemplo, é a indústria que, nesse momento, está com a maior queda de reputação. E vocês sabem por quê? Vocês fazem ideia por quê? Porque na volta, vocês podem procurar isso, vocês vão encontrar alguns analistas falando a respeito. Porque nessa volta de pandemia, quando todos imaginavam que, assim, olha, todo mundo teve que dar uma reduzida, os preços do turismo estão aumentando. E por que estão aumentando? Parte porque eles não podem operar 100%. Então, por exemplo, o custo de um hotel que ele dividia com 100% da ocupação, agora ele só pode dividir com 50%, naturalmente fica mais. Não é culpa deles também. Mas tem um aproveitamento de oportunidade. As pessoas estão desesperadas para botar o nariz para fora de casa um pouco, né? Viajar um pouco, coisa que não puderam fazer esse ano. E isso, na verdade, também está forçando os preços para cima. Olha, é livre mercado. Eu não quero condenar ninguém para fazer isso. Eu só estou usando como exemplo de que as pessoas percebem e olham mal para um negócio desse. Agora, se você está na área do turismo, você pode até avaliar o seguinte, ó, tudo bem, vão olhar mal, não vai ser muito bom para a minha reputação, mas vai fazer bem para o meu negócio. Agora, imagina se você está numa área que você não vai ter ganho nenhum. As pessoas vão pensar mal do seu negócio, ou seja, você vai ter um passivo de reputação e ainda não vai ganhar nada com isso. Não faz sentido, a gente precisa ser muito sensível num momento como esse. As pessoas estão procurando, as pessoas vão olhar para o seu negócio, Camila e toda a equipe, e você que está assistindo também, as pessoas vão olhar para o seu negócio e vão falar, poxa, será que eles sabem que eu estou passando por uma situação difícil? O que eles podem fazer para me ajudar? Gente, e volto a dizer, não significa necessariamente cobrar mais barato. Pode ser compreensão a respeito. Exato. Pode ser compreensão no modelo de atendimento, é uma flexibilização na maneira de prestar o serviço, de vender o produto, é uma maneira diferente, um portfólio diferente de produtos e por aí vai. Isso é muito importante. E isso, gente, precisa ser o alvo da comunicação. É esse o conselho que eu estou dando. Então, na verdade, assim, quem tem, por exemplo, um restaurante, as pessoas sabem que é um restaurante. Você não precisa ficar anunciando que aquilo é um restaurante. Agora, nesse momento, o que aquele restaurante pode estar fazendo diferente? No momento que as pessoas estão precisando de alternativas. Essa é uma grande pergunta. Eu não sei responder o que ele está fazendo diferente. O que eu sei é que ele deveria dizer isso na comunicação dele. Isso é muito importante. E uma outra coisa, eu falei bastante aqui sobre conteúdo, né? Mas eu queria falar sobre forma. Uma outra coisa muito importante que a gente aprendeu durante esse período é que tem formas muito eficientes da gente fazer comunicação. A comunicação digital, ela é muito acessível. A gente tem possibilidade de fazer recortes para a cidade que a gente mora, em algumas situações para o bairro que a gente mora, para as pessoas que acompanham o nosso negócio, e não é tão difícil. Claro que o trabalho de um especialista, claro que o trabalho de um profissional vai fazer com que eu atinja níveis mais altos, que eu possa ir mais longe, que eu tenha mais alternativas. Mas se você diz o seguinte, olha, quero começar do zero, teria condições de começar sozinho? Sim, você tem condições de começar sozinho. Se você amadurecer e perceber que precisa de um profissional, melhor ainda, você vai mais longe. Mas você tem condições de começar sozinho. Comunicação digital, por exemplo, é algo que com um baixo investimento,
falando de finanças especificamente, mas com baixo investimento você começa a ter algum tipo de resultado. E aí, a soma dessas novas modalidades de comunicação, que a gente não conhecia antes, ou pelo menos, não é que não conhecia, né, mas entendia que deveria fazer diferente, ou que precisava ter um tamanho muito grande para anunciar. Não, ao contrário, a comunicação digital permite que um pequeno negócio, uma banca de frutas, seja um anunciante com efetividade, por exemplo. Eu não preciso ter um grande negócio para ser um grande anunciante. Você pode ser um grande anunciante sem ter uma grande verba. Isso associado com o tema correto desse momento, que é assim, olha, estamos todos juntos nessa, entendemos que precisamos adaptar o nosso negócio para a sua necessidade, eu acho que é o segredo da comunicação nesse momento, nesse período de retomada, né? Retomada principalmente de consumo. Eu diria que é por esse caminho. Tô deixando meio longas as respostas, né, Camila? Não, importante. Importante para a gente ter bastante conteúdo, né? E essa questão da comunicação digital mudou 100%, né? Porque antes, muitas vezes, não era a primeira coisa a se pensar, né? Às Exatamente. vezes, era uma panfletagem, antigamente. E aí, agora não. Você não tá mais saindo na rua e tá todo mundo conectado, né? Exatamente. E principalmente para desmistificar um pouco aquela coisa assim, eu não tenho tamanho para ser anunciante, né? Assim, porque antes você pensava, quando que meu negócio vai ter tamanho para anunciar na TV? Quando que eu vou ter condições de contratar uma agência de publicidade para criar uma campanha para mim? Se você puder, faça. Tem resultado. Estou falando como alguém de comunicação, como um publicitário. Mas não é condição sine qua non. Você consegue começar a entrar no segmento de comunicação, no mercado de comunicação. Você consegue resultados positivos para o seu negócio começando pequeno. Coisa que talvez há 20 anos fosse muito mais complicado. A pandemia acelerou. Não foi ela que inventou, não foi por conta da pandemia que a comunicação digital foi inventada, mas eu acho que ela serviu como um catalisador, sabe? Ela acelerou essa compreensão, acelerou o uso, acelerou a percepção de que a gente deveria fazer isso também e que é aderente a todos os negócios. Gente, vamos dar um exemplo claro, olha isso que a gente está fazendo. Eu acho que tem um mérito muito importante, que a Camila citou há 2 minutos atrás, que é a qualidade e quantidade de conteúdo, prover conteúdo. Isso é crescimento para as pessoas. Só isso já me faz ter uma admiração enorme por toda a equipe aí, Camila. Porque, assim, manter o esforço de criar conteúdo, distribuir conteúdo gratuitamente, gente, isso é crescimento para todo mundo. A nossa sociedade cresce fazendo isso. Então, tirando esse lado do conteúdo, mas veja essa ferramenta que a gente está usando agora. A gente marcar uma sequência de lives aí. Gente, honestamente, se você não sabe, como eu não sabia, em algum momento eu tive que aprender também, mas uma criança de 10 anos, por exemplo, sabe começar uma live no Instagram, por exemplo. Então vejam como a coisa chegou nas nossas mãos. E eu não estou exagerando, você sabe disso, seu filho, seu sobrinho, alguém deve saber fazer. E alguma vez você pode ter participado já e falou, gente, mas é fácil assim? É fácil assim, é fácil assim. Se a gente somar conteúdo correto, né, nessa retomada de pandemia, com uma utilização eficiente desses recursos que estão muito próximos da gente, acreditem, a gente está se posicionando para uma retomada muito melhor, né? Para diminuir a dor, vai. É um remédio bom da gente tomar no momento, fortalecer a nossa imunidade. Talvez não seja um remédio, mas é uma boa dose de vitamina D aí para a gente. Usar a comunicação da maneira correta. Até eu acho que na parte da comunicação digital, ela tem diversas formas, né? Diversos tipos de comunicação digital. Mas eu acho que podemos dizer até que a live em si se tornou, quem sabe, a principal. Não sei, houve um aumento assim bem grande de pessoas, artistas, todo mundo fazendo live, né? Parece que isso foi Você tocou num ponto há uns minutinhos também, que foi o seguinte, olha, não tem alternativa, as pessoas não estão saindo. Ainda que a gente esteja começando a voltar a sair agora, né? Não é essa a discussão. Mas assim, você não está saindo mais, as pessoas não estão saindo. Como é que eu chego até as pessoas? Esse exercício foi muito bom para todos nós, gente. Porque a gente não tinha parado para pensar nisso, né? Assim, você tinha, acho que... Claro, não quero generalizar, não é que ninguém nunca tinha pensado nisso, mas não era o senso geral de que a gente precisava ir até as pessoas. E nisso, gente, a publicidade durante muito tempo foi muito dessa forma. Então, como é que a gente mede, por exemplo, o quanto vale um outdoor?
E não acho que ele seja ineficiente, eu acho que ele é muito eficiente para sua, obviamente, para sua função. Mas como é que a gente mede um outdoor? Como é que a gente mede a efetividade de uma peça de comunicação externa? É pela circulação e pela frequência que as pessoas passam por ali. Então, quantas pessoas passam e quantas vezes elas passam todos os dias. Por isso que um outdoor em algum lugar é mais caro que em outro lugar. Mas veja, as pessoas têm que ir até lá. Um anúncio de TV, por exemplo, é a mesma coisa. As pessoas precisam assistir àquele canal. Precisa ser uma escolha da pessoa estar assistindo àquele canal. Agora, quando eu me esforço para... Ainda que eu não tenha tirado das pessoas essa qualidade de poder escolher, né? Ela também, uma live, ela participa se ela quer. É verdade. Mas eu entender que eu preciso levar coisa de qualidade para dentro da casa das pessoas e eu sou o canal... Eu não dependo de um canal de TV para fazer isso, eu não dependo de um canal, ainda que eu possa fazer por ele. Essa foi a grande mudança. Então você fala, vou fazer uma live? Cara, vou fazer uma live. Ó, é CleanMed, CleanSet, CleanSet, é todo mundo, é o grupo todo à disposição na casa das pessoas, de quem quiser, sem depender de um canal de televisão. Gente, faça essa aplicação para o seu negócio. Então, quando que você imaginou que você poderia criar algum tipo de conteúdo para colocar num canal de TV para poder chegar na casa das pessoas? Ou, eventualmente, até não. Quanto você teria que investir para gravar um canal de YouTube e ter vários vídeos gravados para as pessoas, começarem a ter interesse? Gente, a partir da primeira live, você pode estar dentro da casa das pessoas. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um amigo que eu vi que ele até passou por aqui já. Ele foi para os Estados Unidos faz um pouco de tempo, aí faz aproximadamente 1 ano e pouquinho. E ele percebeu o seguinte, que ele passou várias dores nessa ida para os Estados Unidos. Ele imigrou para lá corretamente, como estudante, tentando trabalhar, não foi uma imigração ilegal. E ele percebeu o quão difícil é fazer uma imigração legal. Cuidar de toda a papelada, ter advogados para fazer isso, ter... O que ele percebeu? Poxa, como eu sofri com isso, outras pessoas também sofrem. Então, independentemente de transformar isso num negócio, eu quero transformar isso num serviço, numa prestação de serviço para as pessoas. E começou a falar, olha, eu vou juntar tudo que eu aprendi nesse percurso e vou dividir com as pessoas. Vou apresentar as pessoas que eu conheci, vou fazer lives com os advogados que eu conversei para me ajudarem a esse tipo de coisa. Vou conversar com outras pessoas que passaram pelo mesmo para indicar quais foram os principais problemas e quais foram as soluções encontradas e por aí vai. Gente, ele não transformou necessariamente num negócio. Não sei se ele vai abrir um escritório de imigração legal daqui a pouco. Mas o fato é que esse tipo de prestação de serviço é estar dentro da casa das pessoas, é estar dentro do telefone das pessoas, é compartilhar o tempo das pessoas. Tem uma coisa muito importante, gente, que a gente não pode esquecer. A gente está na fase da economia da atenção. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Provavelmente sim. O que antigamente a gente falava sobre concorrentes diretos e indiretos, então um restaurante de comida árabe tem como concorrente direto outro restaurante de comida árabe. Não deixa de ser, mas essa concorrência ampliou muito, porque, na verdade, as pessoas, os negócios, eles não estão concorrendo mais simplesmente... Primeiro, não estão concorrendo só pelo nosso bolso. Acredite, isso efetivamente o dinheiro vai chegar na ponta lá, vai movimentar negócios, não tem nada de errado com isso. Mas não é só pelo nosso bolso que estão concorrendo. Durante muito tempo começaram a perceber que estavam concorrendo pela nossa mente também, pela posição na nossa mente. E aí vieram termos como, por exemplo, mind share ou top of mind, assim, a marca mais lembrada, ou quais são as marcas lembradas proporcionalmente entre si. Gente, esse tempo ele já passou também. Só que ele passou de uma maneira, não é que ele abandonou isso, é que ele foi acumulando outras coisas. E hoje a gente está numa coisa chamada economia da atenção. É o tempo que a gente dedica para cada coisa. Portanto, quando você vai a um restaurante árabe, e o restaurante árabe, que serve comida árabe, ele está concorrendo com outra comida árabe, ele está concorrendo pela sua lembrança de comidas árabes e conhecimento, talvez, de lugares que você nunca foi, porque você conhece pela internet, porque você já ouviu alguém falar, e está concorrendo pela sua atenção também. Por que você vai dedicar esse tempo para ir lá? Você não está simplesmente indo comer, você está indo viver uma experiência. É tempo que você está dedicando, é atenção que você está dando para isso. Gente, a gente está num consumo de atenção hoje assustador. Ou assustador ou muito proveitoso. Se a gente não direcionar esforços para conquistar a atenção e dedicar para a atenção, né, assim, entregar conteúdo para essa atenção que dedicaram para a gente, melhor dizendo, a gente está no caminho errado da comunicação. É a economia da atenção
e atenção de qualidade, né? Conteúdo de qualidade para atender a essa atenção. Sim. E agora, o papel das redes sociais nesse momento que a gente está? O que a gente tem de oportunidades nessas redes sociais? Olha, Camila, eu acho que o principal nesse tempo que a gente passou também é o poder tem um termo técnico para isso, né? O peer-to-peer, assim, pessoa a pessoa, amigo a amigo, o tamanho da importância disso. Então, por exemplo, o referenciamento de negócios, você referenciar um negócio para os seus amigos e ter o seu negócio referenciado pelos seus amigos, é o boca a boca, gente. Na verdade, sem as pessoas poderem sair, as redes sociais se tornaram o boca a boca da coisa. Para vocês terem uma ideia, hoje é tão importante você ter o controle do que falam a respeito de você, quanto é você ter o controle do que você mesmo fala a respeito de você. É muito importante que você acompanhe o que os outros estão falando a respeito de você. E antes, você se preocupava com o que o concorrente estava falando. Hoje você precisa se preocupar com o que as pessoas estão falando a respeito de você, o que os seus clientes estão falando a respeito de você. Quem não é seu cliente, mas você gostaria que fosse, sobre o que ele está falando também. Tudo isso a gente consegue em redes sociais. E olha, de novo, gente, se você puder ter uma agência de publicidade trabalhando para isso, um especialista, um consultor, excelente, a fronteira ela se alarga, você pode ir mais longe. Mas você não precisa disso para começar. Imagina só, as coisas chegaram numa situação, chegaram numa condição técnica que nós que não somos especialistas podemos começar. Então, por exemplo, através do seu próprio grupo de conhecidos. As redes sociais, portanto, alguns críticos, né, dizem, Humberto Eco dizia o seguinte: as redes sociais deram voz aos idiotas. De certa forma é verdade, a gente vê manifestação de ódio, manifestação de racismo, intolerância. É triste ver, porque assim, elas não foram criadas para isso. Por outro lado, ela também deu voz a pequenos negócios. Ela deu voz a negócios que não são tão pequenos assim, mas que não tinham a experiência com comunicação. Você não precisa ir para a mídia tradicional para conseguir conversar com as pessoas. Esse é a grande vantagem das redes sociais. Você consegue controlar essa comunicação. E aí tem um ponto importantíssimo, né? Constância. Você precisa fazer isso constantemente. Você precisa conversar com as pessoas constantemente. Você precisa falar a respeito de você constantemente. E por aí vai. Aí a cadeia é longa, né? A cadeia é longa. Mas eu diria que as redes sociais, Camila, nos permitiram participar dessa cadeia. Participar dessa rede de contatos, que antes era restrito a você ter que se tornar um anunciante profissional. Você tinha que ter a verba publicitária para comprar espaço em algum lugar. As redes sociais disseram, olha, está derrubado, continua existindo tudo aquilo. E você pode fazer, é eficiente também, se você puder. Mas você não está restrito àquilo. Você foi incluído numa cadeia de negócios agora. E isso é que é importante, gente. Rede social não é só rede de fofocas, obviamente. Não é rede para você conversar com um parente antigo que você não sabia onde estava. Para você taguear colega de classe de 20 anos atrás. Rede social é um ambiente de negócios. E aí, por isso, entram coisas muito importantes, que não é o tema aqui, mas por isso que entram coisas muito importantes como reputação, sobre gestão da sua imagem nas redes sociais. Então, veja só, você falando do seu negócio de manhã e à tarde brigando com outra pessoa por conta de futebol, por conta de política. Gente, na verdade, assim, obviamente você pode ter a opinião que você quiser. A lei te faculta isso, Deus te faculta isso, te dando livre-arbítrio, a livre escolha para tudo na sua vida. Agora, para pensar. De manhã você quer mostrar o seu negócio de maneira bastante qualificada. E à tarde você está brigando na mesma rede social. Você fala, não, mas é diferente. À tarde foi pessoa física, foi minha opinião como pessoa física. E de manhã eu estava usando meu perfil de Instagram para fazer uma live do meu negócio. Gente, não existe isso mais. Essa fronteira, ela não existe. Se você não entende que redes sociais são a forma de você se mostrar e você já tem a sua identidade travada com o seu negócio e vice-versa, aí você está correndo um risco muito grande de achar que as pessoas vão separar. As pessoas não separam e não tem que separar mesmo, gente. Por isso a preocupação muito grande da gente cuidar da nossa reputação em redes sociais. Até por uma questão moral também, né? Até por uma questão de ética pessoal, né? O que eu vou usar redes sociais para fazer o quê? Se eu não usar para fazer o bem, é melhor não usar para nada. E por aí vai. Mas aí tá virando conversa de tiozão chato já, né? Nós vamos aqui para uma pergunta que
colocaram, da Rosiane Souza. Claro, vamos. Obrigada pela participação. Ela colocou assim: a impressão que tem é que mesmo quando as coisas se normalizarem, essas novas formas de divulgações permanecem. Concorda? Nossa, excelente colocação, verdade. Olha, talvez eu tenha dado uma impressão errada aqui, e ela, com a pergunta, está ajudando a melhorar o meu speech aqui, a minha conversa, que é o seguinte: a pandemia, ou a situação pandêmica, ela catalisou algumas coisas. Para quem não curtia muito química na época do ensino médio, o catalisador é aquilo que acelera uma reação que já iria acontecer. Então, quando você mistura um ácido com uma base, no final você tem sal mais água. Essa reação ela já vai acontecer de qualquer maneira. Mas quando você coloca um catalisador, ela acontece mais rápido. A situação pandêmica, ela foi um catalisador para todos nós. Teve alguma coisa que foi inventada no percurso, mas não foi a maioria. A maioria já existia e foi utilizada durante a pandemia. E o que acontece live de Instagram nunca é legal para a gente compartilhar a tela, para fazer nada disso. Mas o que acontece é uma curva de adoção. Essa curva, ela fez um pico. E, de certa forma, pode até ser que ela desça um pouco. As pessoas assim, passou, talvez possa abrir mão de algumas coisas. Mas ela não vai voltar no estágio que era. Então, por exemplo, a adoção da comunicação digital para negócios que nunca tinham começado a fazer comunicação, você não vai deixar de usar só porque a pandemia passou, quando ela passar. Então, serviu muito para a gente elevar esse nível, né? Elevar essa régua. Eu acho que o basal agora, a partir de agora, esse nível básico que todo mundo compreende, que trabalha, que entende, ele já foi instituído. E isso fez muito bem, gente, fez muito bem para os negócios. Se você não sentiu isso ainda, e aí eu sei que tem colegas que devem estar assistindo a live aqui, que não necessariamente tem o seu negócio, estão assistindo para prestigiar, porque nos conhecem, gostariam de ver o conteúdo, e talvez não consigam imaginar o seu próprio negócio. Mas eu sei que tem gente que está assistindo que tem o próprio negócio. Pode ser um negócio pequeno, pode ser um negócio médio, grande, pode ser executivo de uma grande companhia. Realmente, a gente sentiu que dá para fazer coisas que a gente não imaginava antes. E isso fez com que nossa cabeça expandisse. E uma vez expandida, obviamente eu não estou falando da cabeça literalmente, né? Mas a nossa compreensão expandisse. E uma vez expandida, ela não volta. Eu acho que, óbvio, gostaria de ter uma outra forma para que o mercado aprendesse que não tivesse sido a pandemia? Evidentemente, gente. São 150 mil vidas no Brasil, mais de 150 mil vidas. Mais de 5 milhões de pessoas passando por uma situação fora o restante do mundo. Evidentemente que não foi a melhor maneira da gente aprender algumas coisas, mas a gente aprendeu muita coisa durante a pandemia e a gente não vai desaprender. Fazer parte dessa grande cadeia de negócios, eu acho que foi uma das coisas que a pandemia nos permitiu aprender. Ainda que, volto a dizer, não acho que ela tenha sido a melhor das professoras. Talvez tenha havido eficiência no aprendizado. Mas, obviamente, a gente não gostaria que isso tivesse acontecido só para a gente aprender. Rosiane agora está dizendo o seguinte, tirou muitas pessoas da zona de conforto. Exatamente. Se tivesse alguma coisa menos trágica para tirar as pessoas da zona de conforto, teria sido melhor, gente. A gente está falando de vidas, a gente nunca pode esquecer disso. Mas, durante esse período, se serviu para isso, que bom que tiramos coisas boas durante esse período terrível. Que, como eu disse, melhor que não tivesse acontecido. Mas já que aconteceu, que bom que podemos tirar coisas boas daí. Eu acho que uma delas é essa. Uma limonada. Exatamente. Acho que a gente aprendeu muita coisa. E eu vou falar agora uma coisa importante para os empresários que tem, porque a gente está falando dos nossos próprios negócios, prestador de serviço, você é um consultor, enfim, você não tem uma estrutura à sua volta. Mas deixa eu falar especificamente sobre quem tem estrutura à sua volta. Se você tem, por exemplo, colaboradores, funcionários, sócios, associados, parceiros de negócios. Gente, todo mundo aprendeu nessa pandemia. Todo mundo aprendeu. Logo, aprenda com aquilo que os seus colegas aprenderam também. Coloque todo mundo para discutir, coloque todo mundo para dividir os seus aprendizados. Esse é um momento muito importante também. Essa multiplicidade de visões num momento como esse, ela é essencial, porque algumas coisas a gente começa a deixar escapar. A gente não tem condições de administrar todas as variáveis num momento como esse, né? Então, a gente está preocupado com o nosso negócio, com as finanças, com questões trabalhistas, com mudança de comportamento do consumidor. Às vezes escapa alguma coisa que está meio assim, evidente, mas não está evidente para a gente, mas pode estar evidente para um funcionário nosso, para um colaborador, que pode contribuir muito para essas estratégias de recuperação dos negócios. Portanto, esse é o momento que a gente precisa ouvir muito.
Doutor Enos Júnior fazendo a seguinte pergunta. Ó, Camila, desculpa, estou até assumindo aqui Claro. antes que a pergunta passe correndo. Exemplos de empresas, organizações que acertaram e erraram na comunicação durante a pandemia. Duas, claras, super claras. E não estou fazendo aqui jabá, não estou fazendo propaganda gratuita, até porque nem é o meu banco, não tenho nada com o Santander. Mas o Santander, por exemplo, fez uma coisa muito interessante. Ele lançou 3 ou 4 produtos, financiamento de casa, financiamento, acho que cartão de crédito, parcelamento de cartão de crédito, seguro de carro nesse momento, mais alguma coisa, acho que juros de cheque especial. Gente, não se enganem, é banco, eles gostam mesmo de dinheiro. Então fizeram tudo isso para continuar financeiramente bem. Mas há maneiras diferentes de fazer. E eu acho que teve um... E aí eles criaram esses produtos. E lembra o que eu falei no começo? É importante você criar novos produtos, novos serviços, novas maneiras de fazer para ser empático com as pessoas nesse momento. E depois de fazer isso, comunique que você está fazendo isso. Vai fazer bem para o seu negócio, pois foi o que eles fizeram. Então, além de comunicar que tinham baixado taxa de juros para parcelamento de cartão, tinha baixado taxa de juros para compra de casa e de carro, tinha aumentado o número de dias sem juros no cheque especial, tudo para ajudar durante você a pandemia. Eles comunicaram tudo isso e disseram o seguinte: a gente pode errar, a gente pode acertar, mas de braço cruzado a gente não vai ficar. Tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer juntos. Gente, um baita caso de sucesso na comunicação. Na verdade, eu dei até uma palestra num congresso acadêmico aqui falando sobre isso, sobre essa comunicação empática. Ao dizer o seguinte: imagina, gente, quando uma marca diria isso, a gente pode errar. Pois eles começavam o slogan da campanha deles assim: a gente pode errar, a gente pode acertar, mas de braço cruzado a gente não vai ficar. A gente vai tentar atender vocês durante a pandemia. Então, olha, você não pode copiar isso, tá? Para o seu negócio. Isso provavelmente está patenteado, você será processado pelo Santander. Mas se você encontrar uma outra maneira de falar a mesma coisa, diga: a gente vai errar, a gente vai acertar, mas sem fazer nada a gente não vai ficar. Eu vou tentar fazer o meu negócio ser útil para você durante esse período de pandemia, para gozar da sua confiança, né? Gozar da sua escolha, de tudo que você podia escolher, principalmente agora que a gente está no momento que a gente chama de consumo discricionário. As pessoas estão avaliando muito melhor o que elas vão consumir. Elas estão fazendo conta, elas estão escolhendo mais. E se eu fui alvo da escolha, não importa se no aspecto profissional ou pessoal, consumo de lazer ou consumo profissional, consumo educacional, se eu fui alvo da sua escolha, eu mereço sua confiança, eu preciso retribuir de alguma forma, né? Isso é muito, muito, muito importante. E essa é uma maneira que, por exemplo, o Santander, essa foi uma excelente comunicação de crise. Uma péssima comunicação de crise foi de alguns lugares que, por exemplo, fizeram trocadilho, eu não vou citar marcas específicas agora, mas fizeram trocadilhos com vírus, fizeram trocadilhos com a situação de doença, fizeram de, olha, aproveite antes que você pegue Covid, sabe? Esse tipo de piada, gente, esse tipo de trocadilho, não dá para fazer, não dá. A gente está tratando de vidas, né? A gente está tratando de... Então, assim, todo mundo sabe que está todo mundo passando uma situação difícil, estão preocupados, independentemente se você acha que foi exagero midiático em algum momento, se teve alguma manipulação política da coisa, se a coisa foi grave, não quero nem entrar por esse caminho. O que eu estou querendo dizer é que é uma doença real e que teve muita gente sofrendo com ela. Você fazer algum trocadilho ou você fazer alguma comunicação que se baseie levar esse assunto com humor, não dá. Não dá, porque a gente está tratando de vidas de pessoas, né? E isso pega muito, muito mal. Eu diria que esse é um caso. Agora, alguém perguntou aí, será que a OMS, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, é um caso ruim de comunicação? Olha, eu diria, não é bem um caso de publicidade, a gente trata isso como uma outra área da comunicação, mas, assim, um caso difícil aí de comunicação corporativa, de comunicação institucional, principalmente nas declarações contraditórias, né? Você dizer uma coisa no começo, depois dizer outra. Você adotar uma prática no começo, depois adotar outra. Você dizer que está sob controle no momento e dizer que não tem controle no outro. Portanto, eu sei que você não é concorrente da OMS. Provavelmente você que está aqui nos assistindo. Mas esse é um caso interessante. Cuidado com o que você vai prometer no momento de crise. O que você prometer será cobrado pelas pessoas. Você pode até dizer, mas a OMS tem uma responsabilidade legal, tem uma responsabilidade social. Se ela viu que ela errou, ela tem que consertar. É verdade, eu concordo. Mas, assim, o melhor ainda é se ela não tivesse errado, né? Se ela não tivesse se precipitado em algumas comunicações.
Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante. E jamais se esqueça, gente, na comunicação digital. Eu vi um anúncio seu no SBT, passou, vai ficar na minha descrição do seu anúncio. Eu não vou, se eu sou seu concorrente, se eu sou um consumidor que se sentiu ofendido, eu vou lembrar, eu vou tentar contar para as pessoas. Em redes sociais, na internet, na comunicação digital, eu copio a sua comunicação, eu salvo o que você postou. Eu consigo mostrar para outras pessoas, eu consigo mostrar para você que você se comunicou errado, eu consigo mostrar para o seu concorrente que você se comunicou errado. Então, muito cuidado com isso também, né? Por isso que eu falei aquela preocupação com reputação. Então, assim, não seja uma pessoa que usa a rede social para o mal, sabe? Porque as pessoas vão falar, olha, você está querendo a minha confiança, mas 2 dias atrás, olha aqui, eu tenho um print da sua conversa com a pessoa, você estava trocando xingamentos. E agora você quer me dizer que você é a melhor opção, você é a pessoa mais confiável para eu fazer negócio? Não se esqueçam disso, gente. Não existe mais essa separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica nas redes sociais. Esse foi mais um aprendizado que trouxeram para a gente durante a pandemia, né? Para encerrar, eu vou falar o que eu falei no começo. Talvez nem todo mundo tenha ouvido. É aquela coisa do Eli Goldratt. As duas coisas, a oportunidade e o desafio. Ou o desafio e o risco, melhor dizendo. O desafio numa crise, e nós obviamente estamos ainda numa crise, é você fazer aquilo que é necessário, não tudo que é possível, porque isso vai pulverizar a sua energia. Então, faça o que é necessário, não necessariamente tudo que você pode. E a segunda coisa, não se recolha tanto, não se encolha tanto, a ponto de não conseguir voltar quando o mercado voltar. Não tem fórmula para isso, mas essa é uma coisa importante para a gente lembrar o tempo todo, né? O ajuste fino. O ajuste fino, é isso aí. É isso aí. Bom, então, agradeço mais uma vez sua participação aqui conosco. Foi uma live muito produtiva, com certeza. Luiz Henrique, mais uma vez, muito obrigado. E até uma próxima live, quem sabe? Foi um prazer, foi uma honra. Certamente atenderei. Muito feliz ao próximo convite. Honrado de estar junto aos outros convidados de tantas lives boas que vocês já fizeram até agora. Que não parem. É conteúdo de relevância para a nossa sociedade. Estão ajudando a nossa cidade a ser melhor, a nossa sociedade. E é isso aí, tem todo o mérito do mundo. Parabéns, fiquei honrado pelo convite. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, gente.